São pessoas rejeitadas, são pessoas discriminadas e pessoas atacadas pelo mundo. Mas os pastores são amados por Deus. Os pastores são necessários a Deus. E os pastores são uma bênção de Deus na vida desse mundo que está como um rebanho de ovelhas perdidas. Amém? Então essa palavra no livro de Lucas capítulo 15 fala isso. E eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em Lucas 15. Todos já acharam? Diz assim: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Pai, nós te damos graças, porque um dia nós andamos como ovelhas perdidas, e nós não tínhamos pastor, mas o seu amor se destacou para nos buscar, e o Senhor enviou a nós o teu Filho Jesus Cristo, o bom pastor, e Ele nos resgatou da maldição e da perdição sob a qual nós nos encontrávamos. Queremos te louvar por isso, e queremos aprender mais nosso Senhor, nosso Salvador e nosso pastor Jesus Cristo. Queremos aprender mais de ti. Queremos conhecer de forma mais profunda o teu coração, mergulharmos no teu amor, derramarmos desse amor sobre a vida da nossa família, sobre a vida dos nossos amigos e até daqueles que ainda não te conhecem, para que eles também, através das nossas vidas, possam um dia ser resgatados. Para que isso possa ser possível, Senhor, o Senhor precisa vivificar o nosso espírito, quebrantar o nosso coração, nos batizar nesse dom de misericórdia e de compaixão, que somente do Senhor procede, e que o Senhor, fazendo isso, o Senhor possa também derramar sobre nós a unção do teu Espírito Santo, que vai nos capacitar, Senhor, para toda boa obra, que vai nos capacitar a sermos sal da terra e luz do mundo. Que o Senhor faça assim com cada filho teu que aqui está, que cada um aqui possa ter a experiência da salvação, que o Senhor possa tocar com o poder do Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo, com o seu fruto bendito, cada vida que aqui está, e que uma unção poderosa se derrame sobre nós, para que através dessa unção, Pai, sejamos habilitados a cumprir a tua vontade. Oramos abençoando as vidas, as famílias necessitadas do Senhor, debaixo dos céus desta cidade, desse estado e dessa nação. Pedimos que as nações da terra sejam alcançadas pelo Evangelho. Pedimos que o sangue do Cordeiro venha purificar todas as nações da terra, a começar da nossa. E que em nome de Jesus, Pai, também a unção que quebra todo o jugo do mal possa abençoar as nações com paz e possa levá-las a se dobrarem diante de Ti, para que elas confessem que só Jesus Cristo é o Senhor. Oramos pedindo a paz entre as nações, oramos pedindo, meu Pai, pela paz de Israel, pela paz de Jerusalém, que o Senhor leve aquele povo a clamar no seu espírito, dizendo: Baruch Rabá Beshem Adonai, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Que Israel te diga assim: bem-vindo, Senhor, e que dessa forma o Senhor possa salvar Israel, como está escrito, num só dia, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos dar um aplauso ao Messias? Queridos, essa palavra aqui é uma palavra que declara que publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus, e que os fariseus murmuravam contra ele, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Note que a palavra de Deus diz que Jesus não veio para os que estão sãos, ou seja, ele não veio para aqueles que estão na prática da justiça, mas ele veio em busca dos pecadores. Para quê? Para levá-los ao arrependimento, e levando-os ao arrependimento,
resgatá-los dessa caminhada em direção à morte. Toda pessoa que está no mundo sem Cristo está numa rota de colisão com a morte espiritual, está numa caminhada em direção a um destino de eternidade sem Cristo. E Jesus veio justamente para interromper esse processo e levar de volta os homens a Deus. E ele começou então a atrair os pecadores, atrair os publicanos. Publicanos são pessoas públicas, são pessoas que têm uma vida comum, porque às vezes pode alguém pensar que Jesus é alguém que escolhe as pessoas que têm uma inclinação para as coisas sagradas, mas não é não. Jesus está sempre de olho nos pecadores, nos perdidos, nas pessoas comuns que estão lá no mundo, vivendo uma vida alheia a Deus. Deus ama todos os homens e quer que todos eles sejam salvos. Então, Jesus, quando esteve aqui na terra, ele andou pelos mercados. Se ele viesse aqui em São Paulo, certamente ele ia passear lá na 25 de março. E ele ia ganhar muitos daqueles turcos que tem lá, daqueles árabes, daquele povo que vai lá comprar tanta coisa para o carnaval, para o jogo do Corinthians, né? Ele ia com certeza converter muitos pecadores, muitos corintianos. É verdade. E revelando a eles o seu amor, né? Revelando a eles o seu amor. Mas diz que esses pecadores, eles tinham uma atração em relação a Jesus, porque eles vinham para ouvi-lo. E o que será que fazia com que essas multidões de pecadores, de publicanos, fossem atraídos pelo discurso de Jesus? Pense por um segundo, o que será que nas palavras de Jesus atraiu os pecadores? O que será que Jesus dizia às pessoas que fazia com que elas se aproximassem dele? Com que elas tivessem esse interesse por estar perto dele para ouvi-lo? Jesus falava continuamente acerca do Pai. O meu Pai é assim, o meu Pai é assado, foi meu Pai que me enviou, as obras que eu faço não faço pelo meu próprio poder, eu faço pelo poder do meu Pai. Então Jesus veio com essa missão de revelar ao homem novamente, de forma espiritual, quem é o Pai. Por quê? Porque o pecado que contaminou toda a humanidade separou os homens de Deus. E os homens perderam essa conexão com o Pai. Os homens perderam essa ligação com o Pai e passaram a não entender quem era o Pai. Quando o pecado entrou na vida de Adão, Adão que tinha comunhão perfeita com Deus, e que chamava Deus de Pai, e que amava Deus como um Pai ali, tendo uma comunhão de amor, de paz, de unidade com Deus naquele jardim do Éden. Depois do pecado, ele passou a se esconder de Deus, e ele passou a ter medo de Deus. Então as pessoas que estão perdidas, as pessoas que não receberam o perdão que há em Jesus ainda, acusadas pela sua própria consciência, elas sentem medo de Deus. Elas imaginam que Deus está distante delas. Elas imaginam que Deus não as quer, que Deus não pode perdoá-las, ou que Deus quer condená-las. Muitos têm a ideia de que Deus é um carrasco, um homem austero, um velho barbudo, que tem um chicote numa mão, um tridente na outra, para tentar espetar alguém e lançar no inferno. Mas essa não é a figura de Deus que Jesus veio trazer. Ele veio e disse: o vosso Pai é santo, o vosso Pai é um Deus de amor, o vosso Pai é um Deus misericordioso e perdoador, que quer perdoar os pecados de vocês e que quer levar cada um de vocês a um relacionamento pleno com Ele, pelo Espírito. Amém? Isso não é maravilhoso? Então vamos dar um aplauso a Jesus por isso. E Jesus, no meio daquelas pessoas, ladrões, prostitutas, pecadores, homens comuns, que estavam na lida do dia, que estavam no mercado, que estavam trabalhando, eles vinham a Jesus, e Jesus tinha uma forma particular de expressar a eles como era o Pai e como o Pai queria se relacionar com eles. Diz a palavra aqui no versículo 2: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Por que Jesus comia com os pecadores? Porque na cultura, principalmente oriental, você sentar com as pessoas à mesa é um significado de desejo por relacionamento.
Então Jesus, se assentando com aquelas pessoas, ele dizia para elas: você é importante para mim. E Jesus não só levava os pecadores à casa dele, como Jesus ia na casa dos pecadores, como ele fez com Zaqueu. E se assentando à mesa com eles, ele dizia: o meu Pai quer se relacionar com vocês. Por quê? Porque ele era a própria expressão do Pai na terra. Quando um dia um discípulo chamado Filipe disse: Senhor Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Então ele era a representação de Deus aqui na terra. Embora ele fosse um homem, ele era um homem Deus. E como um homem Deus, ele estava chamando o homem para uma intimidade, para uma comunhão muito íntima com o Pai, na pessoa dele. Ele sentava e comia com os pecadores, mostrando: não são os seus pecados que têm poder para me separar de você ou você de mim. Os seus pecados não são suficientes para separar você do amor de Deus. O amor de Deus por você é maior do que qualquer falha, qualquer defeito, qualquer pecado que você cometeu ou que você ainda venha cometer. Porque às vezes a gente pensa que quando a gente peca, Deus não nos quer mais. E Ele continua nos querendo sempre. O que Ele deseja é se relacionar conosco. E para esse relacionamento ser perfeito, Ele nos receita um remédio chamado arrependimento. Tanto é que esse texto diz que há um grande júbilo no céu quando alguém que está no pecado se arrepende. Amém? Então não há dificuldade de ninguém se relacionar com Deus. Deus ama todos, Deus quer salvar todos. E Deus já pagou o preço pela salvação de todos, através de entregar o seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ali já foi colocada a mesa de banquete do perdão. Ou seja, o perdão está à disposição de todos. O que depende agora é uma decisão no coração do homem, de reconhecer que precisa desse perdão, de tomar posse desse perdão pela fé e de desfrutar de paz, porque esse perdão deixou de ser uma ideia e se transformou na sua vida numa realidade. Amém? O perdão é uma coisa verdadeira, que quando ele acontece na nossa vida, ele traz como sintoma a paz. Quando a gente está em pecado, a gente fica sem paz. A gente fica sentindo Deus longe da gente, e é uma sensação horrível. Mas quando a gente se achega diante de Deus e se arrepende, pede perdão a Deus, o Senhor nos restitui a paz de espírito. O Senhor nos faz sentirmos a presença dEle novamente, e a presença dEle nos remete a vivermos um relacionamento de forma pessoal com Deus. Essa palavra aqui fala que Jesus levava essas pessoas a se alimentarem junto com Ele. E eu quero dizer que uma das coisas que vai fazer a nossa relação com Deus ser íntima, ser forte, ser frutífera, ser proveitosa, é realmente nós decidirmos no nosso coração buscar a Deus, conhecendo quem é Jesus pela palavra. Amém? Nós precisamos pedir a Deus que nos dê espírito de revelação. Nós precisamos pedir a Deus que não nos permita sermos crentes que só abrem a Bíblia no domingo. Amém? Existem estágios, né? Tem aquelas pessoas que têm uma Bíblia na casa, mas a Bíblia só abre na época do Natal. Fica aquela Bíblia da Barça, sabe aquela da Barça? Dourada lá. Às vezes ela fica na época do Natal. Tem uns que deixam o ano inteiro, mas nunca lê. Nunca faz uso daquela palavra que está ali. E outros são promovidos a um estágio de poderem ter uma Bíblia, mas aí só abrem a Bíblia uma vez por semana, no domingo, quando vem à igreja. Isso já é alguma coisa, Deus não está desprezando isso. Mas não é esse tipo de cristão, não é esse tipo de líder, não é esse tipo de bênção que Deus quer que você seja, nem que você receba. Deus quer que você seja um cristão de vida espiritual intensa. Uma pessoa que conhece a Deus de verdade, que entra e sai da presença de Deus em todo o tempo, que tem uma comunhão permanente com Deus, não só no Espírito, mas também através da prática da sua palavra. Você recebe isso? Eu estou falando de você. Então dá um aplauso ao Senhor Jesus. Você é esse cristão que recebe revelação da palavra, que recebe a revelação dos princípios de Deus, e vivendo esses princípios e praticando esses princípios, você tem a sua vida transformada, porque eu quero te dizer, a palavra de Deus não é uma poesia, a palavra de Deus não é uma teoria, a palavra de Deus não são ideias humanas, a palavra de Deus é o próprio poder de Deus.
Jesus é a própria palavra. Então, quando você lê a palavra te vivifica o espírito. Quando você lê a palavra te cura. Quando você lê a palavra te ilumina, ela te dá respostas, ela te orienta a tomar essa e aquela decisão, ela te traz para o centro da vontade de Deus novamente, e nós não podemos nos apartar da palavra de Deus. Nós devemos amar a palavra, buscar a palavra e nos alimentarmos dela. Veja que Jesus levava esses homens à mesa com ele, mas Jesus era a própria palavra. Então Jesus, através desse texto, está dizendo que o nosso espírito precisa se alimentar da palavra, porque é o nosso espírito alimentado com a palavra que nos livra das tentações, é o nosso espírito alimentado pela palavra que nos livra das enfermidades espirituais, das enfermidades emocionais, das enfermidades físicas. Por quê? Porque quando alimentamos o nosso espírito com a palavra, nós somos revestidos de força, nós somos guardados e protegidos por Deus em fé. A fé vem e nos reveste, a fé vem e nos capacita a apagarmos os dados inflamados do maligno, as setas que vêm contra nós, porque somos filhos de Deus. Amém? Então que Deus te dê essa sede, essa fome pela palavra de Deus, que Deus te leve a essa intimidade com a palavra de Deus, onde você receba espírito de revelação, espírito de sabedoria, espírito de entendimento, para que você conheça plenamente quem é Jesus Cristo, não de forma humana e mental, mas de forma espiritual, em nome de Jesus. Diga: Senhor, dá-me o dom de revelação da Tua palavra, que quando eu olhar a Tua palavra, que quando eu ler a Tua palavra, que quando eu ouvir a Tua palavra, eu não receba apenas a palavra logos, mas eu receba a palavra rema de Deus, a palavra revelada, que produz vida no meu espírito, que faz de mim um cristão forte, um homem, uma mulher espiritual, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. O segundo aspecto para o nosso relacionamento com Deus ser um relacionamento que nos conduz a experiências, que nos conduz a vitórias, é nós sermos pessoas sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Amém? Jesus prometeu aos seus discípulos, tem alguém que é discípulo de Jesus aqui? Glória a Deus. Jesus prometeu aos seus discípulos dizendo: eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos, porque eu vou deixar com vocês o Consolador. Quem é um Consolador? Essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo, que tem prazer em nos direcionar, que nos guarda, que nos protege, que nos ilumina, que nos dá entendimento, que nos livra dos poderes malignos dessa vida, que nos dá poder para fazermos a obra de Deus. Então, uma das coisas que todo homem que quer ser pleno, todo homem e toda mulher que quer ser vencedor na vida, que quer ser bem-sucedido no ministério, precisa é aprender a desenvolver intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos que o Espírito Santo nos ensine a ouvirmos a voz dele. Não fiarmos a nossa confiança nos homens, nas soluções que vêm deste mundo, nas ofertas que o mundo nos faz para a solução de problemas ou para conselhos. Não, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus através de ouvirmos o Espírito Santo. Isso depende de nós pedirmos a Deus ouvidos ungidos, porque Jesus buscava essa intimidade. Para nós podermos ter essa comunhão perfeita com a palavra de Deus e com o Espírito Santo, um ingrediente é necessário, e esse ingrediente chama-se busca. Ou seja, significa nós deixarmos alguma coisa dessa vida para nos alimentarmos da palavra, nós deixarmos alguma coisa dessa vida para nos aquietarmos e ouvirmos a voz do Espírito Santo. Uma das coisas que às vezes nos impede de ouvirmos a voz de Deus é que nós nos sentimos suficientes para resolvermos os nossos próprios problemas, ou nós corremos tanto que nós não temos tempo de parar e de ouvir a Deus. E Deus gosta daquele momento onde a gente se aquieta, onde a gente abre mão de todo o resto, abre mão da convivência dos familiares, dos amigos, dos discípulos, dos problemas financeiros, das questões profissionais, para ficarmos em sintonia com Deus e deixarmos que o Espírito fale aos nossos ouvidos. Queridos, em momentos em que eu fui buscar a Deus assim, em jejum, em oração, os momentos em que eu parei para ficar sós com Deus foram os momentos que Deus mais me ensinou coisas.
muitos princípios que hoje eu ensino para os meus discípulos, alguns deles eu recebi do Espírito Santo através dos meus mentores, mas alguns deles eu recebi de Deus diretamente, quando eu fui jejuar, orar e estudar a palavra. Então nós precisamos fazer isso. Pastores que vão ser ungidos hoje, que Deus dê a vocês essas experiências, de se fecharem com Deus, de darem tempo a Deus para que Deus fale com vocês, e que nesses momentos a vida de vocês seja edificada, transformada, ungida com o poder de Deus, porque aquele que ouve a voz de Deus tem autoridade. Moisés foi o homem que no Velho Testamento mais teve autoridade. Por quê? Porque Deus falava com ele, porque Deus ministrava ao espírito de Moisés, porque Deus falava com ele cara a cara. O Senhor disse: com os profetas, com os outros servos, eu falo por profecias, eu falo por revelações e por visões, mas como meu servo Moisés, eu falo face a face. E Moisés era líder de todos. Moisés foi o homem que entrou mais profundamente na intimidade de Deus no Velho Testamento, e semelhantemente a ele, no Velho Testamento não houve outro. Só houve um que veio depois dele, chamado Jesus Cristo Hamashia. Yeshua Hamashia, Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém? Esse superou a Moisés, tanto é que Moisés recomenda que quando esse profeta viesse, que era Jesus, todos dessem ouvidos a ele. Então nós precisamos criar oportunidades para Deus falar conosco, porque quando nós permitimos que Deus fale ao nosso espírito, quando nós aprendemos a disciplinar nossa alma para que ela se aquiete e receba direções, instruções de Deus, nós erramos menos. Nós temos mais solução para as pessoas. Eu temo muito, eu falo isso para a minha equipe, queridos, eu peço perdão para vocês, porque eu tenho consciência plena de que às vezes eu não dou para vocês a atenção que eu mereço. Mas uma das coisas que eu quero que vocês entendam é que eu me esforço para dar atenção para muitas pessoas. E uma das pessoas a quem eu não posso deixar de dar atenção é a Deus. Porque se eu parar de dar atenção a Deus, daqui a pouco eu vou ser um líder vazio, que não vou ter mais nada para ensinar para vocês, mais nada para transmitir para vocês. E eu não quero ser um galho seco de uma árvore qualquer. Amém? Você já lembrou da música, né? Eu quero pedir a Deus para sempre ter vida de Deus em mim, para sempre ter unção e glória de Deus na minha vida. Para quê? Para que eu possa ser instrumento de Deus na sua vida, porque eu te amo. Amém? Mas a gente precisa fazer isso. Cada um tem o seu nível de chamada, cada um tem o seu nível de intimidade que está proposto em Cristo. E quanto mais a gente busca a intimidade de Deus, mais a gente cresce, mais a gente amadurece, mais temos experiências com Deus e mais temos para dar às outras pessoas. E isso é uma coisa que nós precisamos entender, que a busca pela intimidade com Deus não é só para que os nossos problemas sejam resolvidos, mas para que exista em nós resposta, solução de problemas para uma multidão que está ao nosso redor. Veja que Jesus se afadigava curando as pessoas, ministrando os 12, apacentando as multidões durante o dia, mas à noite ele se recolhia com o Pai, ele ia para um tempo de oração, porque ele sabia que ele precisava receber mais vida do Pai. Ele precisava recarregar sua bateria espiritual. E eu não quero dizer que por causa disso você tem agora que ficar sem dormir e ficar buscando a Jesus na madrugada. Não, é você que vai buscar a Deus na medida em que o Espírito Santo te dirigir. Mas uma coisa eu quero te dizer: quanto mais você buscar a Deus, mais vida de Deus vai existir em você. Quanto mais você mergulhar na intimidade com o Espírito Santo, mais poder de Deus vai ter na sua vida. Porque Jesus passava algumas horas da noite orando, e quando ele se aproximava das multidões, a vida de Deus, o poder de Deus que estava nele, curava a todos. Então aqueles que querem ser instrumentos de Deus nessa geração, precisam ir buscar a sabedoria do Altíssimo, o amor do Pai, o poder do Espírito Santo. No quê? Numa relação de intimidade com o Senhor. Amém? E isso vai redundar em quê? Que nós tenhamos sempre pecadores sendo atraídos pela unção que está em nós. Eu quero te dizer que você não vou profetizar ainda. Espera aí que eu te aviso já, para você levantar a mão. Eu quero te dizer, mas depois o Espírito Santo me trouxe um insight aqui. O Senhor está falando aqui da gente conhecer a Deus, da gente entrar na intimidade de Deus. E uma coisa para a gente conhecer a Deus é a gente se alimentar da palavra dEle, porque ela é luz para os nossos pés, ela é caminho para a nossa trilha, é uma trilha para a nossa caminhada nesse mundo. Amém? Nós precisamos também depender da pessoa do Espírito Santo.
entrar nessa intimidade com Deus através do Espírito Santo, que é quem nos conduz ao coração do Pai, é quem nos leva a adorar o Filho em espírito e em verdade. Mas não será completo o nosso relacionamento com Deus, porque essa palavra diz que o que Deus espera de nós é um relacionamento espiritual conosco, se nós não entendermos que o nosso Deus é um Deus de amor. E que Ele não só se interessa por nós como pessoas, por cada um que está aqui, mas Ele se interessa por aqueles milhões de filhos que ainda estão perdidos lá fora no mundo. Amém? Eu quero te dizer, hoje tem gente do lado de fora da igreja. Mas não é porque a igreja está lotada e tem gente lá no jardim, não. Porque vieram assistir os pastores. Hoje tem mais gente do lado de fora da igreja do que gente dentro da igreja, porque ainda tem gente lá fora que precisa ser salva. Eu não estou falando das pessoas que estão empilhadas ali na porta para assistir o que está acontecendo aqui. Eu estou falando das multidões que ainda precisam que os filhos da luz se manifestem em amor, em sabedoria, em graça, em poder, para revelar a elas que Deus é um Pai que ama o homem e que quer que o homem seja resgatado para um relacionamento perfeito com Deus. Você quer dar um aplauso ao Senhor Jesus por isso? Quando Jesus viu que as pessoas o criticavam porque ele estava se aproximando dos pecadores e atraindo os pecadores e até comendo com eles, ele propõe o quê? Uma palavra. Ele fala assim: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? O que Jesus está querendo ensinar para esses religiosos da época, para esses homens que conheciam a Deus, porque eles eram conhecedores da lei, porque eles viviam dentro do templo? Ele estava dizendo a eles, ele estava confrontando a eles com a seguinte ideia: uma vida para Deus vale mais do que o mundo todo. O que Deus mais ama, o que Deus mais deseja, o que Deus mais alegra o coração de Deus é quando a gente faz alguma coisa para salvar uma pessoa. Quando a gente dá o nosso testemunho, quando a gente fala de Jesus para alguém, quando a gente serve alguém para tentar trazer essa pessoa à presença de Deus. Amém? Isso é o que mais agrada a Deus. Isso é o que Deus pode chamar de verdadeira adoração. Tinha uma mulher lá em questão, em crise, dizendo: onde é o lugar certo de adorar? E quando você lê o texto da mulher samaritana, você vê que depois de todo o diálogo entre Jesus e ela, o final da história, o resumo da história é: verdadeira adoração não consiste em adorar a Deus aqui ou acolá, mas a verdadeira adoração consiste em um coração de amor que vai buscar os que estão perdidos. Quando a gente busca os que estão perdidos, quando a gente dispõe a nossa vida para ser canal de Deus para as pessoas conhecerem a Jesus, nós estamos nessa hora verdadeiramente adorando a Deus. Essa é a adoração que Deus quer. A nossa vida buscando intimidade com Deus para que a nossa vida seja testemunho. Para que a nossa vida se transforme num testemunho. E testemunho para quê? Para que outras vidas olhem a nossa vida e vejam Jesus em nós. Amém? Então eu quero te dizer que Jesus poderia ter dito aqui: pastor, hoje é dia de unção de pastores. Então Jesus poderia dizer: olha, os pastores agora que vão ser ungidos, se eles tiverem 100 ovelhas, eles deixam 99 em cima do monte, eles deixam 99 lá na geração e vão atrás da 100ª que se perdeu. Mas Jesus não fala pastor. Jesus fala assim: qual de vós, qual dentre vós é o homem? Ou seja, porque precisa sair da nossa mente essa ideia equivocada de que o sacerdócio, de que o chamado para apacentar vidas, de que o chamado para resgatar pessoas é responsabilidade das pessoas que têm um exercício no altar, ou que têm uma unção derramada no altar. Não, esses são líderes de uma obra ministerial, mas todos nós somos chamados a um sacerdócio dentro da nossa família. Deus talvez tenha feito com que você tenha sido chamado no meio da sua família e você é o único da família que conhece a Jesus. Você é um sacerdote na sua casa. Você é uma pessoa levantada no seio do seu lar para atrair as pessoas que ali estão para Cristo, trazendo essas pessoas que estão separadas de Deus, que estão perdidas, para a presença de Deus. Amém? E pela sua oração, pela sua intercessão, pelo seu bom testemunho de amor, os teus familiares vão ser salvos, toda a tua casa vai servir ao Senhor. Agora sim, receba essa palavra profética. É uma promessa de Deus para você.
Mas depende de você entender isso. Depende de você se manter na posição. Depende de você não se afastar de Jesus. De você buscar cada dia mais relacionamento com Deus. Amém? Você firmado numa aliança com Deus vai ser instrumento de salvação para toda a sua casa. E um dia, os seus familiares que talvez até zombem de você, rejeitem você porque você tem a Jesus, eles vão te pedir oração, eles vão te pedir perdão, eles vão ser seus discípulos. Você recebe? Então dá um aplauso a Jesus. E o texto diz, então esse homem, por saber que uma vida vale muito para Deus, porque esse homem conhece a Deus, porque esse homem é sensível ao Espírito de Deus, então ele dedica a sua vida a ir buscar as ovelhas que se perderam. Isso dá um pouco de trabalho, isso gasta bastante tempo, mas isso converge para um resultado final que a humanidade inteira procura: felicidade, realização, regozijo, alegria. Amém? Olha o que diz aqui. Ele vai atrás dela e, achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. O que quer dizer júbilo? Alegria, mas é uma alegria espiritual. É uma alegria que não é a alegria efêmera das coisas que essa vida nos traz. É a alegria desse mundo. Quando você compra um carro novo, você não fica alegre? Fica alegre. No dia do casamento, você não fica alegre? Fica alegre. No dia que nasce um filho, você não fica alegre? Muito alegre. Existem valores maravilhosos, existem coisas tremendas que acontecem na nossa vida, existem coisas que esse mundo nos oferece que trazem uma alegria. Mas depois que o filho já cresceu, tudo bem, o filho continua sendo uma alegria, mas precisa nascer outro filho às vezes para poder voltar àquela alegria. Né? Você comprou o carro dá uma alegria de uma semana, um mês, mas daqui a pouco o carro já ficou velho, você já começa a pensar em comprar outro, porque já não está dando tanta alegria quanto aquele. Às vezes, acontece que nem aconteceu comigo há tempo atrás. Eu comprei um carro lindo que eu achava, eu queria uma RAV4 prata, eu comprei o carro prata. Depois, quando eu andei com ele 15 dias, eu vi que o carro não estava bom, e o carro que me deu tanta alegria quando eu comprei, começou a me dar preocupação depois de 2 semanas. E eu passei ele para frente, fui lá e comprei um 0, que eu sou filho de Deus. Acho que eu já devia ter feito isso antes de ficar procurando carro velho. Eu fui lá e dei o passo sem consultar o Espírito. Por isso que às vezes a gente faz coisas rebaixando o nível de fé, de unção, a posição na qual Deus nos quer. Tem muita gente que não vive nessa terra como príncipe porque ainda tem mentalidade de plebeu. Ainda tem mentalidade de pobre. Não pobre que eu estou falando de dinheiro não, porque não é pecado ser pobre, estou falando pobre de espírito. Pobre de não entender que Deus é um pai que ama e que quer dar tudo de bom aos seus filhos, porque eles são seus filhos. Qual é o pai que não gosta de dar os melhores presentes para o seu filho? Todo pai que ama o seu filho quer dar o melhor para o seu filho. E o nosso Deus não é diferente. E quando Jesus apresentava essas ideias aos homens, muitos ficavam com raiva dele. Então, por favor, não me julgue porque eu estou falando isso. Porque a minha motivação de vida não é andar de carro bonito, a minha motivação de vida é ganhar almas. O carro é só um veículo, é só um instrumento para eu poder fazer isso. Amém? Então, veja bem, essas alegrias que o mundo dá, elas são efêmeras, elas são passageiras. Mas a alegria que vem do Espírito, a alegria que é a satisfação concedida por nós fazermos a vontade de Deus, essa é eterna. Essa dura para sempre. Essa se renova todos os dias, ela vem como conforto, como consolo, mesmo quando alguma coisa dessa vida nos abate e nos entristece. Eu quero te dizer, não fique triste, não fique abatido, não fique caída, não fique desistida, não fique desanimada, não fique entristecida, porque você tem pessoas que olham para você e veem em você uma referência, você tem discípulos, e isso é mais do que motivo para você se alegrar no seu espírito. Quem se alegra aqui pelos discípulos que tem? Então dá um aplauso ao Senhor Jesus. Queridos, o fruto da nossa chamada em Cristo nos traz alegria permanente. Não existe alegria nesse mundo que se compare com a alegria de servir a Deus. Glória Maria, uma repórter da Rede Globo, que há pouco tempo apresentava o Fantástico, disse que entrou numa crise. Começou a buscar psicólogos, tomou remédios, fez tentativas com autoajuda, fez análise, fez uma porção de coisas, porque ela estava em depressão, ela estava sem alegria e sem conseguir entender o sentido da vida.
E aí ela tomou um caminho que eu não sei relatar para vocês agora, mas foi para um desses países do Oriente, e foi para dentro de um monastério, para dentro de um lugar onde existiam monges trabalhando e buscando ali a Deus de alguma maneira. E ela entrou nesse lugar, lógico, movida por uma busca espiritual, mas quando ela chegou lá, as pessoas colocaram ela na cozinha. Disseram, ó, você precisa trabalhar aqui, você precisa fazer a comida, você precisa lavar, você precisa passar, você precisa servir as mesas. E ela disse que ela estava tão mal que ela falou, eu vou aceitar isso aqui, eu vou fazer isso aqui. E ela começou a viver ali, ela ficou ali por um bom tempo, quase um ano. E quando ela voltou, ela disse que no servir, no fazer as coisas simples da vida, no poder ajudar aquelas pessoas na busca espiritual que elas estavam fazendo, porque as pessoas estavam determinadas a buscar a Deus, então não iam ficar lavando e cozinhando e fazendo coisas do dia a dia. Quando ela tomou esse encargo e começou a servir aquelas outras pessoas, ela falou, eu recobrei a minha paz, eu encontrei o sentido da vida, eu voltei a ter alegria no meu coração. Fazendo coisas pequenas, lavando, passando, cozinhando, servindo. Porque a própria palavra de Deus diz que a essência da missão de Jesus na terra foi, eu não vim ao mundo para ser servido, eu vim para servir. Então, se alguém recobra a paz, se alguém entende o sentido da vida e sente alegria por servir a homens, quanto mais não sentirá alegria se se determinar a servir a Deus. Talvez é isso que esteja precisando para a sua vida ficar um pouco menos complicada. Talvez Deus está te chamando para servi-lo e você não está entendendo, você não está dizendo sim para Ele, porque você não se sente capaz, apto. Mas eu quero te dizer que quem capacita é Deus. Amém? Muitos, quando foram chamados e foi dito a eles que eles iam ser pastores, a declaração de vários foi, eu não me sinto capacitado, eu não me sinto pronto. E eu disse, graças a Deus. Porque é esses mesmo que Deus chama. Os que sabem que não tem nada de si para dar. Quando a gente se dispõe a Deus, o que Deus precisa é só do nosso eis-me aqui. Usa-me a mim, Senhor, porque eu quero fazer a Tua vontade. Quando a gente faz isso, a unção de Deus nos envolve. O poder sobrenatural de Deus nos capacita. E a gente vence o medo, a gente vence a tristeza, a baixa estima, a depressão. A gente descobre que a gente pode ser útil na mão de Deus e sente uma alegria que nem filho, nem casamento, nem dinheiro, nem carro novo, nem nada dessa vida pode dar. Se alguém já vive essa experiência, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Diga comigo, júbilo. Diga comigo, Senhor, eu quero ter na minha vida a alegria, o júbilo de servir a Ti. Remove todas as barreiras, todos os bloqueios no mundo espiritual, no plano emocional, no plano físico, para que eu possa ser útil a Ti. Eu abro o meu coração para ser um filho, mas abro também o meu coração para ser um servo. Faz de mim, Senhor, um instrumento do Seu amor, da Sua revelação, da Sua unção, de libertação e cura para todas as ovelhas que estão perdidas, em nome de Jesus. Usa-me, Senhor, para arrebatar os perdidos, as famílias, as multidões pelas quais Jesus morreu, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te use poderosamente. E que Deus te dê alegria. Que Deus faça a sua vida ser um eterno júbilo. Eu vou pedir que todos se sentem. Nós vamos agora ungir os pastores. Deus está preparando essa igreja para se multiplicar de uma forma extraordinária e sobrenatural. Quando Deus unge novos pastores, é para que mais pessoas sejam salvas e é para que mais pessoas sejam assistidas. Nesse texto que eu li, Jesus nos dá uma medida de que 100 pessoas precisam de um pastor para pastoreá-las. Se um homem tiver 100 ovelhas, preste atenção, se um homem tiver 100 ovelhas
e uma delas se perder, significa até 100 pessoas um pastor consegue cuidar. Mas mesmo assim, quando chega na 100ª pessoa, alguém pode começar a ficar sem atenção. Alguém pode começar a se sentir desprotegido. Alguém pode ser alcançado pelo mal e se perder. Então, Jesus, sabendo disso, Ele criou o modelo dos 12. Para que através desse mover de cada um cuidar de 12, todo mundo poder ser pastoreado. E ninguém se perder. É da vontade de Deus de que ninguém se perca. Então, o que está sendo feito hoje aqui, não é para exaltar ninguém. É lógico que é uma unção que representa reconhecimento de um amor, de um trabalho, de uma disposição, de uma fé, de uma perseverança que esses pastores ungidos demonstraram diante de Deus ao longo de anos. Mas, na verdade, o que está sendo feito é o Senhor derramando um nível maior de unção, de autoridade, de novos dons, de um maior potencial espiritual para que mais pessoas fiquem bem assistidas e mais pessoas possam ser salvas através do ministério desses líderes. Amém? Alguns podem perguntar, por que não a equipe toda de 12 foi ungida? Porque Deus tem um tempo certo para cada coisa. E o tempo do que nós vivemos hoje é uma honra feita aos discípulos da primeira geração, que durante 10 anos caminharam conosco em santidade e em fidelidade. Existem alguns 144, alguns 12 da segunda geração dos apóstolos, Fábio e Cláudia, que têm mais frutos, têm mais discípulos do que aqueles que estão sendo ungidos pastores no altar hoje. Mas essas pessoas que estão aqui, por uma escolha de Deus, por um critério de Deus, foram escolhidas como liderança lá atrás. E Deus provou o coração dessas pessoas, e Deus consentiu e possibilitou que essas pessoas se mantivessem em amor, em fidelidade, em disposição durante anos. Então hoje eles estão sendo honrados por Deus. E eles estão sendo capacitados para uma conquista muito maior do que aquela que eles fizeram até aqui. A unção que vai ser derramada pelo Espírito de Deus. Porque eu orava aqui e eu dizia para Deus, eu não posso ungir ninguém. Eu não tenho nada de mim mesmo para dar. É o Senhor quem precisa vir e tocar as pessoas. É o Senhor quem precisa vir e fazer essa obra de despertar o amor, a compaixão, a capacitação, de expressar o amor e o poder de Deus de dentro para fora. Então é um toque de Deus profundo no espírito desses pastores. Eles vão ser hoje marcados por Deus. E a partir de hoje, a vida desses pastores nunca mais será a mesma. E também não será mais a mesma vida daqueles que eles se aproximarem. Porque Deus vai capacitá-los com dons, com uma unção, com uma capacidade de amar e um sobrenatural de Deus, que vai mudar a vida de todos os que se aproximarem deles. Eles foram escolhidos por Deus e foram testados como pessoas para liderar um avivamento. Vocês não têm ideia do quanto a igreja El Shaddai é importante em São Paulo. A referência que ela é para tantos outros ministérios. O lugar onde o Senhor vai nos colocar, se nós nos exercitarmos na humildade, no amor, na fé e na obediência. Se nós continuarmos vigiando com essas coisas e não deixarmos que soberba e vaidade entre no nosso coração, Deus vai nos colocar em lugares de honra. Mas isso não é para vanglória, isso é para que a gente possa mostrar dos lugares de honra a uma multidão cada vez maior que existe um Pai que nos ama e que tem o desejo de resgatar cada filho seu para um relacionamento verdadeiro com Ele. Amém? Isso é para a glória de Deus, não é para a glória dos homens. Então, eu queria chamar aqui os candidatos à unção pastoral, Valmir e Maísa Rufino.
Apóstola Cláudia. Por favor, queridos, perdão. Eu já falhei no protocolo aqui. Eu quero chamar a apóstola Cláudia, a nossa querida apóstola. Me ajuda. Vem aqui pertinho. Isso. Eu gostaria de chamar aqui também um casal que eu amo muito, um casal muito precioso nessa igreja, um casal de adoradores, um casal que é uma coluna no ministério levítico dessa igreja. Queria chamar aqui ao altar o casal Benito e Márcia Civitella. Quero apresentar também um casal que faz parte de uma das primeiras famílias da Igreja El Shaddai. Um casal que é muito precioso para mim, que são como filhos. Para mim eles têm cara de caçulas na equipe. E eles são muito queridos, muito divertidos, muito despojados. Não tem vergonha de ganhar a vida vendendo pastel. É esse tipo de pessoas que Deus quer para apacentar multidões. Denis e Simone Trotti. É esse tipo de pessoa que Deus quer para pastorear o avivamento. O Senhor, quando escolheu Arão para ser sacerdote, Ele escolheu uma família sacerdotal. Tanto é que a bênção que você recebe todo domingo fala: diga a Arão e a seus filhos. Amém? Então Deus tem levantado, como sempre, famílias sacerdotais para estar no altar. E eu quero chamar um outro casal que faz parte dessa mesma família de sacerdotes, Dr. Maurício Mendes e Fernanda Trotti. Eu quero também chamar uma outra família que faz parte das famílias sacerdotais escolhidas para estarem na liderança de um avivamento. Quero chamar aqui no altar com muita alegria, um casal que eu amo muito. Um é absolutamente fleumático, a outra é uma sanguínea que vive sorrindo. Nosso querido diretor da Escola de Líderes, Roberto Elu e Flávia Elu, estão sendo ungidos pastores hoje. Aleluia! Vem mais pra frente um pouquinho, fica aqui, ó.
Eu juro que eu tô com medo de esquecer alguém. Não, fica tranquilo. Ainda dentro dessa família sacerdotal que começou a ser chamada aqui, eu quero chamar também um casal muito especial. Quero chamar aqui ao altar um jovem que para mim é uma referência de amor, de santidade. Porque às vezes o amor pode ser interpretado pelas pessoas como aqueles que falam de amor, aqueles que abraçam e que beijam, mas o verdadeiro amor é a gente viver um testemunho que atrai as pessoas a Jesus, a gente viver um testemunho de vida que ensine as pessoas que o nosso Deus é um Deus que ama a dignidade, a fidelidade e a honestidade. E um dos meus discípulos que me inspira nesse aspecto é o meu querido Alexandre Regino e a sua esposa Paula Regino. Tem mais um pastor. Esse pastor é chamado, para mim ele é o pastor Sorriso. Porque ele está sempre sorrindo. Eu gosto muito de trabalhar com Reginaldo Churchill e Alessandra. Sempre feliz, sempre sorrindo, viu? Obrigado. Eu te amo, viu, meu amor? Você é uma doçura. Alessandra Churchill é uma das líderes mais doces dessa igreja. Eu quero também chamar aqui no altar um jovem levita que tem uma unção especial para adoração. É meu discípulo há muito tempo. É um discípulo fiel. É um discípulo amoroso. É um discípulo jovem chamado Tiago Vaz. Tá faltando alguém? Não, calma. Pastor Eduardo, eu sei. É que ele também é um case especial. Eu tô falando da nossa equipe aqui. Todos que estavam lá na minha casa já chegaram aqui, né? Todos já subiram? Amém. Então vou falar rapidamente algumas coisas. Depois da apóstola. A apóstola vai poder dizer algo para eles. Amém, queridos. Estou muito feliz. Esses dias eu fiquei com aquele frio na barriga. Imagina vocês. E vocês são minha família, vocês fazem parte da minha história. A gente vai caminhar junto para sempre. Deus vai honrar toda a semente de vocês na nossa vida, sonhando os nossos sonhos, né? Apesar de tudo, vocês são aqueles que seguiram os altos e baixos e permaneceram e prevaleceram. Então, a gente só pode fazer
essas coisas por vocês, né? Que Deus coloca no nosso coração. Honrar, ser instrumento de Deus na vida de vocês. Mas quem vai fazer tudo é o Senhor. Amém? Eu sei que cada um tem sonhos, cada um tem anseios, ainda necessidades, tristezas, alegrias. Eu sei que dentro do coração de cada um, que só Deus pode ler. E Ele vai fazer por vocês. Aquilo que vocês têm pedido. Senhor, olha o clamor dos teus filhos nessa hora, Senhor. Espírito Santo, toca os teus filhos nessa hora. Toca, Espírito de Deus. Toda a capacitação vem do Senhor, Pai. Oh, Deus. Sopra, Espírito de Deus. Faz o teu sobrenatural, Pai, através deles, Senhor. Essa igreja precisa desses homens e mulheres, Deus. Com esse novo óleo, com esse novo selo, Senhor. Nós precisamos deste renovo, Pai. Nós nos alegramos, Deus, porque nós sabemos que o Senhor está trazendo vida. O Senhor está trazendo resposta, Senhor. Através dessas vidas, Deus. Quantas vezes nós não temos o que dizer, Deus? Mas o Senhor vai pôr nos nossos lábios a palavra, o consolo, o conforto, a resposta. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero, com toda a sinceridade do meu coração, agradecer a vocês por esses anos todos de fidelidade, de amor, de aliança, de compromisso. E eu quero dizer que quando nosso coração, um coração para Deus como é o de vocês, e a gente prova isso nas atitudes, fazendo tudo por amor a Jesus, fazendo tudo com zelo, com responsabilidade, por causa daquilo que Jesus ama, que são as vidas. E vocês têm esse testemunho. Sempre chega na nossa vida o dia da recompensa. Por isso, essa intercessão da apóstola Cláudia, pedindo que venha a resposta, que venha a libertação, que venha a cura, que venha a mudança de história que vocês estão pedindo. Cada um aqui tem um pedido, um clamor do coração diante de Deus. Cada um tem uma coisa que mais deseja, que mais precisa de Deus. E Deus está concedendo isso a vocês. Deus está concedendo isso a vocês porque Ele ama vocês, porque vocês são muito preciosos para Ele. E eu quero dizer que vocês são muito preciosos para nós também. Hoje Deus está coroando a vida espiritual, a vida ministerial de vocês com uma honra vinda da parte de Deus. Porque ser um sacerdote, ser uma pessoa consagrada e ungida no altar, não pode ser tratado como uma coisa de só menos, não pode
ser algo desprezível aos nossos olhos, principalmente aos olhos daqueles que creem, que temem a Deus. Isso é uma preciosidade, isso é um grande privilégio, isso é uma grande honra conferida por Deus aos homens. Ninguém escolhe isso para si, isso é uma escolha de Deus para a vida de vocês. Então, Deus chamou vocês para esse propósito e ao longo de anos Ele provou vocês. Deus fez provas, provando o coração de vocês em amor, em fé, em fidelidade. Vieram momentos que talvez alguém tenha pensado em desistir, alguém tenha pensado em ir embora da igreja, alguém tenha pensado em deixar a visão. Talvez teve momentos em que a aliança entre eu e vocês possa ter ficado ameaçada. Teve momentos em que vocês pensaram que talvez esse dia nunca ia chegar, porque vocês não servissem. Mas enquanto vocês esperavam, Deus estava testando, Deus estava provando o coração de cada um de vocês. E Ele via vocês como ninguém via. Ele via vocês em cada momento de oração, nas orações de 6 horas da manhã. Ele via vocês carregando malas do encontro, abrindo e fechando as portas da igreja, preparando os cerimoniais dos casamentos. Ele via vocês domingo após domingo se apinhando nesse altarzinho tão pequeno do louvor, para adorar o Pai com o melhor que a gente podia fazer dentro da nossa condição, tanto espiritual quanto musical. Mas vocês foram fiéis, vocês não falharam, vocês não desistiram, vocês não deixaram a chama do altar se apagar. E por causa disso, vocês que foram provados, vocês foram aprovados. Pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Deus não chama super-homens e super-mulheres para o altar, nem para o sacerdócio. Ele chama os simples, Ele chama os que são frágeis, debilitados, comuns, como eu, como você. Mas Ele derrama algo precioso na nossa vida, que é o que nos capacita. E uma das coisas que Deus viu em todo esse tempo foi no coração de vocês amor por vidas. Vocês amam a Deus, vocês amam a Jesus, vocês amam o Espírito Santo, mas vocês amam vidas. Deus ensinou isso a vocês, Deus plantou isso no coração de vocês, e vocês, enquanto estavam sendo vistos por Deus, não estavam sendo vistos só nas funções levíticas, de abrir e fechar as portas do templo, de cuidar das coisas da casa do Senhor, de cuidar da oração, da intercessão no altar. Deus viu vocês pastoreando ovelhas. Deus viu as noites de vocês de oração, as noites onde vocês passaram noites preocupados com algum discípulo que não estava bem. Deus viu as lágrimas, Deus viu o choro, a intercessão, o jejum que vocês fizeram. Talvez os homens não viram, talvez os homens nem saibam disso, mas Deus tudo vê. E Ele viu que dentro de vocês existe um coração que ama Jesus e que ama as vidas pelas quais Jesus morreu. Então agora Deus, que está confirmando o chamado pastoral de vocês, Ele está trazendo uma capacitação ainda maior, para que esse amor, que é como um grão de mostarda, essa unção que é como um grão de mostarda, essas vidas que são poucas dentro da geração de cada um, venham a crescer e venham a se multiplicar de uma forma extraordinária, de uma forma sobrenatural, se transformando numa grande multidão. Hoje, Deus fez esse povo se apinhar aqui. Olha quanta gente tem aqui, olha quanta gente tem lá fora. Elas vieram aqui para ser isso um sinal no mundo espiritual, de que vocês foram provados e aprovados não só como levitas, mas foram provados e aprovados como pastores, como líderes de multidão. Amém? Vocês estão sendo ungidos em meio aos frutos que o próprio amor, que o próprio trabalho, que a própria unção de vocês até aqui
ganhou. Só que agora vem uma unção muito maior. Vem uma unção poderosa. Se prepare, porque vai vir algo muito forte, derramado pelo Espírito Santo sobre a vida de vocês. E isso vai trazer vida, vai trazer força, vai trazer alegria, ânimo, disposição, fé, capacitação espiritual nos dons, na unção, no poder, no fruto do Espírito Santo, para que mais e mais vidas sejam apacentadas, libertas, curadas, transformadas, em nome de Jesus. Eu vou orar por vocês. Só depois que eu orar que vocês se ajoelham. Eu quero também chamar aqui para participar da oração, para receber a oração, o pastor Eduardo Machado, da igreja El Shaddai de Venceslau. E eu queria que vocês recebessem ele com muito carinho. Eu ia fazer a unção dele à parte, mas eu quero que ele receba a unção tal e qual os pastores da igreja El Shaddai, porque ele dirige uma igreja El Shaddai que está começando em Presidente Venceslau. Então quero que você saia daqui debaixo da mesma unção que flui nesse lugar. Amém? E eu quero te dizer que eu não esqueci de você. Eu queria fazer uma honra para você. Eu queria te pôr à parte, mas quando eu me ajoelhei, o Espírito Santo falou: não, eu quero que ele saia daqui debaixo do mesmo manto. Eu quero que ele receba da mesma porção que os 12 daqui estão recebendo. Amém? Então vamos lá. Pai, eu quero te dar graças. Eu quero te louvar e te adorar. E te bendizer, declarando ser o Senhor o único Deus vivo e verdadeiro. Quero exaltar e magnificar o nome santo do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. O Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado, o Filho do Deus vivo em quem o Senhor fez habitar a sua plenitude. Que o Senhor, que é santo, 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 possa nessa hora, Pai, tocar através do Espírito de Ruach Kadosh a vida desses teus filhos, para capacitá-los em toda virtude, em todo dom perfeito, em toda autoridade e glória que desce do Pai das luzes, como capacitação para que eles cumpram a sua chamada em Cristo Jesus. Que o Senhor toque-os desde as suas entranhas, e que a principal semente seja esta semente de amor ágape, esta semente de compaixão por vidas, a qual o Senhor colocou já dentro deles, mas que esta semente agora ela seja por ti abençoada, ela possa ser por ti multiplicada, de forma, Pai, que se multiplique grandemente o amor, a compaixão, os dons de misericórdia dentro de cada um deles, e eles possam ser pastores segundo a essência do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor lhes conceda, Pai, possuírem do poder, da vida, dos 7 Espíritos de Deus, que estão declarados em Isaías capítulo 11. Que o Senhor lhes dê espírito de temor, de sabedoria, de amor, de conselho, de conhecimento, de revelação. Que o Senhor lhes conceda, Pai, a porção multiplicada, redobrada do teu Espírito, para que o ministério deles não só seja um ministério de salvação, mas de libertação, de cura, de restauração de vidas, de famílias, de bairros, de cidades, de nações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor destaque anjos guerreiros para guardarem a vida deles, para proteger esses pastores, aonde quer que eles forem. Pai, muitas vezes eles serão enviados às nações, e eu quero pedir que em todos os momentos, a vida deles, a família deles, o lar deles, os seus discípulos, sejam guardados pelos teus anjos poderosos, pelos teus anjos guerreiros, pelos teus anjos guardiões. Que o Senhor reforce a guarda de anjos desses sacerdotes, e que em nome de Jesus, Pai, eles sejam livres de toda ação, de espírito de morte, de roubo e de destruição. Que eles possam cumprir os seus dias na terra, que eles desfrutem da parte do Senhor de uma bênção, de saúde plena, no espírito, na alma e no corpo, e de longevidade, para que eles vejam, Senhor, o avivamento, para que eles possam contemplar os dias dos quais se aproximam a volta do Senhor Jesus Cristo. Oro, Pai, clamando ao Senhor,
para que o Senhor não só traga os dons do Teu Espírito, o fruto do Teu Espírito, mas o poder do Teu Espírito Santo, Pai. A Tua autoridade, o Teu manto de sobrenatural. Porque eu, como Teu servo, como Teu apóstolo, apóstolo de avivamento constituído pelo Senhor, eu os abençoo com o fluir dos Teus dons, com o fluir da Tua autoridade, para sinais, para prodígios, para milagres e para maravilhas. Que eles possam sim, Pai, cada dia mais, terem uma unção inconfundível, uma unção irresistível às castas de demônios, aos principados, potestades, dominadores, forças espirituais da maldade. Que eles sejam revestidos por Ti com autoridade, para vencerem ao maligno, para derrotarem a todo o poder da morte e do inferno. E que em nome de Jesus, Pai, eles possam saquear o inferno, povoando o céu e resgatando vidas, famílias e multidões. Que essas vidas venham, Pai, e recebam a unção da libertação através deles. Que eles sejam apacentadores de almas, trazendo sobre essas almas cura, pela palavra de sabedoria, pela palavra de conhecimento, pela palavra revelada do Senhor, pela palavra que ensina caminhos, que ensina princípios, pela palavra que liberta, pela palavra que produz milagres. Que o Senhor possa ungir os seus lábios, que o Senhor possa ungir as suas mãos com poder, porque eles imporão as mãos sobre os cativos e eles serão libertos. Eles imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eles imporão as suas mãos sobre os mortos e eles ressuscitarão. O Senhor traz este manto de poder, de vida, de ressurreição sobre eles. O Senhor traz sobre eles o manto pastoral, o manto sacerdotal, porque eu os abençoo e os declaro como sacerdotes, aprovados pelo Senhor no altar da adoração. Que o Senhor faça deles sempre vidas apaixonadas por Ti. Que haja neles, Pai, essa condição de Te amar, de Te servir todos os dias da vida deles. E que essa herança se transmita às suas gerações de filhos biológicos, às suas gerações de filhos espirituais, para que através da geração, da descendência deles, Pai, o Senhor possa cumprir o Teu propósito de povoar a terra, de encher toda a terra com a Sua glória, em nome de Jesus. Oramos, Pai, profetizando todas essas coisas sobre a vida deles, pedindo que haja neles a unção para ganhar, a unção para consolidar, a unção para discipular e para enviar, a unção para levantar as gerações de 12, de 144, de 1728, de 20.736, de 258.000, porque eles são feitos por Ti, pais e mães de multidão, pais e mães de nações, em nome de Jesus. Eu reivindico a promessa, aonde o Senhor diz: o menor entre eles virá a ser 1000, e o mínimo será uma nação forte. Que o Senhor os abençoe com esta fecundidade do ventre biológico. Que o Senhor os abençoe com esta fecundidade do ventre espiritual, para que sejam homens e mulheres, sacerdotes que povoem a terra com santos, e que os santos se multipliquem na sua presença, e que dessa forma o Senhor possa colocá-los diante das multidões para apacentá-las, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós Te pedimos, realiza a Tua obra. Consuma, Espírito Santo, agora o desígnio do coração do Pai e do Filho, e unge estes homens e mulheres com espírito de vida, com espírito de poder, com espírito de amor e de moderação. Traz sobre eles os 7 Espíritos de Deus. Traz sobre eles a Sua autoridade, o Seu cajado para apacentar multidões. Traz sobre eles uma bênção de multiplicação e de governo espiritual, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Podem se ajoelhar agora. Valmir Rufino,
Mas a Rufino, o Senhor vos escolheu, o Senhor vos provou e vos aprovou. E hoje o Senhor derrama sobre a vida de vocês uma nova unção. A unção para apacentarem multidões. A unção do crescimento, da multiplicação e do governo de Deus. Hoje o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, o grande El Shaddai, vos constitui sacerdotes do Deus Altíssimo, pastores de avivamento. Benito e Márcia Tivitella, o Senhor hoje derrama uma nova unção sobre a vida de vocês. Óleo de alegria, óleo que os capacita na adoração a Deus, óleo que quebranta o coração de vocês em amor, que multiplica dentro de vocês a misericórdia, a compaixão, a sensibilidade a Deus, ao coração de Deus e as vidas perdidas. E por causa disso o Senhor os abençoa, os multiplica e dá a vocês um cajado de autoridade, com o qual também vocês apacentarão multidões.